57º episódio do podcast Dev Pro, o episódio que está aqui para te ajudar a conquistar a sua primeira vaga com programação. E falando em conquistar a sua primeira vaga, no episódio de hoje nós vamos te ajudar a escolher entre as 5 grandes áreas de TI. Qual delas você deve seguir? Aqui de TI eu quero dizer mais de programação, tá? Mais da minha área que é programação, porque a TI é um pouco mais vasta, mas pro título ficar curtinho, senão ficar um baita de um título aqui na área de programação. Então, qual das 5 principais áreas você deve escolher de acordo com o seu perfil no episódio de hoje? Moacir, bom dia. É isso aí, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui nesta live, a terça-feira, às 9 e pouquinho da manhã. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha pelo YouTube com vídeo ou pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts, Google Podcasts lá, via áudio. E é isso, né? Áreas da TI, né? A gente está cada vez mais buscando formas de desmistificar. Chega muita gente assim, o pessoal olha e fala assim, Python Pro. Aí o pessoal, mas ciência de dados. Não, mas você me recomenda ciência de dados ou você me recomenda front-end? São coisas que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando a gente está falando de dia a dia, de prática, de mão na massa, né? É só a ferramenta que é parecida, né? Que é relativamente similar. Então, assim, a gente está olhando essas dúvidas que o pessoal vem trazendo, né? E estamos tentando montar as pautas em cima disso, né? Então, antes, vamos parar lero hoje e vamos direto ao ponto. Então vamos lá, Renzo, antes da gente saber... Hoje a pauta tá grande, eu até coloquei aqui nas 5 áreas, acho que eu vou parar de uma por uma e vou falar, Moacir, dê o seu parecer aqui, porque senão a gente vai se estender pra caceta aqui. Exato, então vamos lá. Para começar hoje, rapidinho, Renzo, quais são as grandes áreas da TI? Então vamos lá, as 5 grandes áreas hoje em dia da TI, eu vou mencionar e depois eu detalho, então, para você já ter quais são as 5, tá? Primeira grande área, ciência de dados. Segunda grande área, chamada mobile, que às vezes o pessoal chama de mobile, porque lê do inglês, mas não é mobile em inglês, o E normalmente é mudo. Fica a dica aqui do inglês, o E normalmente não se lê em inglês, então é mobile, tá? Se for ler em inglês, ou se não quiser errar, fala em português mesmo, programação para celulares, que fica mais fácil, ou para dispositivos móveis. E depois nós temos uma super área que abrange outras 3 áreas, que é a área de front-end, de DevOps e de back-end. Essas 3 outras áreas, isso, área de programação. Então, front-end, back-end e DevOps formam a grande área de programação web, tá? E normalmente, quando se fala de um desenvolvedor full stack, normalmente é alguém que é versado aqui nas 3 áreas, em front, em back, em DevOps. E aí pode ser que ele coma ainda pelas beiradas aqui algumas outras, mas normalmente o full stack dentro dessa grande área de programação web. Diga, amor. E essa ordem que você colocou não necessariamente é uma ordem... Não há uma ordenação aí, né? Você só elencou. Não. Tá. Só elenquei e deixei aqui a grande área de web para o final. Coloquei... Dessa vez eu mudei. Normalmente eu colocava a mobile antes, mas... Mobile. Mobile, cacete. Mobile, pô. Fala mobile, é certo. Fala, pô. Não, mas todo mundo fala, não é porque todo mundo tá errado que eu vou continuar errado também, né? Então, tá bom, mobile. E aí a gente já vai educando aqui as pessoas, né? E eu sei porque eu cometo vários desses erros de anglicismo, e aqui o meu amigo Reginaldo, fica um abraço pra ele me corrige direto. E aí eu tenho aqui, então, meu parceiro de correção de inglês aqui. Então, eu mudei a ordem um pouquinho, vocês vão entender o porquê. Mas eu coloquei mobile logo antes de front-end por uma razão que vocês vão entender se vocês ficarem até o final aqui do podcast. Essas são as 5 áreas. Beleza. Aí agora... a gente vai detalhar, vamos detalhar então cada uma delas, né? Beleza, como é que você vai escolher? Aqui, como escolher das áreas, como é que você vai escolher? Então, primeiro de tudo, eu vou te passar o que é a minha visão sobre cada uma dessas áreas, relembrando que eu não sou especialista em todas elas. Eu só tenho um pequeno conhecimento, principalmente nessa área de ciência de dados. Nessa área de ciência de dados, o pouco que eu aprendi foi vendo as aulas do meu grande parceiro Mauro Assis, que já fez um curso de ciência de dados dentro do Python Pro,
Quem sabe aí isso saia de novo nesse segundo semestre desse ano. Mas o que eu entendi de quando eu fiz as poucas aulas, fiz 2 ou 3 aulas de ciência de dados com o Mauro. O primeiro de tudo é que a minha impressão é que você precisava saber programar muito bem para ser um cientista de dados. Potencialmente pelo nome, né? Nossa, cientista, você já pensa em algo complicado. E aí o que eu descobri com o Mauro é que para você ser um cientista de dados, você pode ser um programador bem meia boca, tá? Você precisa programar mais ou menos, mais para menos do que para mais, porque a parte de programação ela é relativamente simples. Tá? Então, você não vai precisar ser um exímio programador para ser um cientista de dados. Uma vantagem aí dessa área é que você vai apresentar os seus resultados, principalmente no início, de uma maneira simples. Existe uma plataforma para quem quiser, para quem tiver curiosidade de pesquisar, que se chama Jupyter Notebook, que no início ela se chamava inclusive IPython Notebook. Era IPython, certo? É, IPython Notebook. E aí ela mudou e se tornou Jupyter Notebook porque ela passou a rodar com outras linguagens também além do Python. E aí o IPython virou um plugin do Jupyter Notebook, né? E esse tipo de pessoa, o que ela precisa ter de conhecimento? Ela vai precisar vai precisar ter um conhecimento sobre estatística. Mas não é um conhecimento matemático aprofundado sobre todos os algoritmos e como eles funcionam. O seu conhecimento vai ser mais no nível de quais são os algoritmos estatísticos, em quais condições eles podem ser aplicados, ou seja, que eles vão apresentar resultados válidos, e ao final desse processo que você vai fazer de tratamento dos dados, você tem formas de auferir, ou seja, de medir a qualidade do resultado que foi apresentado. Para você dizer se você tem... Sabe quando você vê essas... falamos de política e eu lembrei, veio na mente, mas vamos lá. Quando você tem essas pesquisas de, olha, o resultado das eleições vai ser de... o fulano está com 40 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de mais ou menos 2, com um intervalo de confiança de 98%. Então, é esse tipo de qualidade na medida que você vai ter que conhecer. Tá? Quais são as partes boas que eu vejo nessa grande área de ciência de dados? É que ela está num hype danado, todo mundo fala de ciência de dados, tanto é que muitas vezes quando se fala em Python, a turma já lembra de Python logo, quando se fala de ciência, fala de Python, já lembra de ciência de dados, então tá um hype danado. Várias empresas estão querendo esse tipo de profissional agora, até por conta do volume de dados que elas precisam tratar, né? Você consegue gerar valor, às vezes, de maneira simples, fazendo essa análise e apresentando um relatório. E para que normalmente é apontado esse relatório? Para a empresa poder tomar decisão. Um exemplo muito claro, aqui dentro da Python Pro, a gente faz campanha de marketing para a gente poder divulgar o nosso curso. Então, perguntas simples. Em qual campanha eu devo direcionar o meu orçamento de marketing que vai me trazer o maior retorno para a empresa? Então, são esses tipos de decisão que, quando você tem uma análise de dados, você tem uma resposta e uma tomada de decisão mais fundamentada para trazer mais resultados para a empresa. Então, essas são as partes que eu considero excelentes da parte de ciência de dados. Quais são os contras para mim? Os contras foi que, conforme você avança na carreira, você acaba tendo que melhorar a tua parte de programação e de conhecimento de tecnologia em geral. Eu estava conversando com o próprio Mauro durante essas aulas e ele explicou que passaram um desafio para ele que era calcular o tamanho da maior árvore da floresta amazônica. E aí ele me falou, qual que é o problema, Renzo? A gente tem os dados, né, de mapa, de visão, de visão computacional, nós temos o mapa da topografia, só que é com uma quantidade de dados estúpida. Imagina você mapear a Amazônia inteira com imagens e conseguir, a partir dessas imagens, dizer qual que é o tamanho da maior árvore. Um determinado intervalo de confiança. Então, primeiro de tudo, ele teve que acessar uma base de dados muito grande. Isso já começa a te exigir mais conhecimento. Não vai ser fácil. Não vai ser um download que você coloca para fazer e que você vai colocar no seu computador e extrair esse resultado. Já não vai dar. Primeiro, pela quantidade dos dados. Segundo, que o poder de processamento, por mais que eu tenha aqui um computador gamer de 32 GB, para esse problema, o meu computador é muito ruim, para não falar um palavrão aqui. Tá bom? E aí você precisa ter o conhecimento de levar isso para a nuvem
e saber como paralelizar esse problema, ou seja, dividir esse problema em vários problemas menores, em que você vai espalhar por literalmente milhares de computadores na nuvem e cada um vai calcular um pedacinho do problema e depois você precisa agregar isso. Então, quando você chega nesse nível, você vai precisar de uma maturidade tecnológica maior. Então, habilidade de acessar grandes bases e de conseguir rodar esses algoritmos em nuvem. Então, essa é a minha visão sobre a primeira grande área, tá, de ciência de dados. Eu tô falando aqui, inclusive, os prós e os contras, que é o quê? Eu tô falando que eu vou te ajudar a escolher, né? Porque você vai ter que fazer uma análise desses prós e contras para você. Tô explicando aqui o óbvio, mas às vezes é bom que o óbvio seja dito. Faz sentido isso aí, Mo? Não sei como que é o teu conhecimento de ciência de dados. Eu sei que a gente tem um conhecimento meio parecido. Pequeno. Não sei aí, né? Faz sentido. O meu conhecimento de ciência de dados, na verdade, é um livro de estatística que eu li, que é o Como Medir Qualquer Coisa, né? Que nem é ciência de dados, né? O Henrique Bastos tem uma definição muito boa de ciência de dados, qual que é a diferença de BI para ciência de dados, né? BI é a sigla para Business Intelligence. Então, inteligência de negócio, né? Dados para tomada de decisão, geralmente, que é o BI, geralmente olha para trás. E a ciência de dados olha para frente, né? Então, a ciência de dados, ela é meio que é você usar os dados para poder extrair informações relevantes em questão de tendências, de olhar, sei lá, usar machine learning para poder descobrir determinado comportamento, ou então até mais na operação do dia a dia, como, sei lá, por exemplo, o algoritmo de recomendação do Netflix, né? Que ele vai entender, ele vai aprender com o seu gosto e com isso ele vai te sugerir cada vez coisas melhores, né? Então, assim, a ciência de dados, ela ela tem muito mais relação com matemática e estatística do que necessariamente com programação, né? Então, para a gente tentar fazer uma analogia, imagina um cara que conhece Excel. Você não tem um cargo tipo o fazedor de planilhas, você entendeu? Você não tem um cargo de planilheiro nas empresas. O que você tem são pessoas com cargos... Rapaz! Às vezes a gente chama eles assim, né? Mas segue aí Sim, não existe um cargo. Não existe um cargo. Você não contrata um planilheiro, né? Você contrata geralmente uma pessoa de marketing que vai fazer planilha para resolver o problema dela. Marketing, finanças, alguma tarefa analítica que vai usar a planilha como ferramenta. E a planilha, quem usa planilha, eu sou um programador hoje planilheiro, né? Eu quase não programo mais, só que planilha eu uso a rodo. Por quê? Porque na planilha você programa também. Você consegue... hoje em dia eu consigo fazer quase tudo em planilha. Beleza, eu tenho conhecimento de programação, isso me ajuda bastante, mas eu consigo fazer muita coisa em planilha. Mas eu não sou um planilheiro, entendeu? O ciência de dados é a mesma coisa. O programador que usa Python, o cientista de dados que usa Python, ele está usando basicamente o Python como ferramenta, você entendeu? Então você não... É raro, eu posso estar falando besteira, tá? Mas pelo meu entendimento, a empresa não contrata um programador Python para ser cientista de dados, né? A pessoa contrata um cientista de dados que saiba Python, ou que saiba R, ou que saiba, acho que Lua, né? O pessoal usa um pouco também. Rapaz, eu vi o tal do SAS, aí alguém me fez umas perguntas, o que é o SAS? Eu falei, olha, esse eu nem conheço, nem sei do que você tá falando. Não, por mais que a gente trabalhe com Python, o Python é uma ferramenta. É a mesma coisa que você virar e falar assim, você é especialista em furadeira? O cara vai falar assim, não, eu sou pedreiro, eu sou marceneiro, você entendeu? Mas você usa a furadeira? Eu uso a furadeira. Então, ali, nesse caso, o Python, ele é simplesmente uma ferramenta, né? Eu acho que dá pra gente colocar dessa forma. Faz sentido? Faz sentido. Então, aí, essa é a primeira... Não, opa, calma, outra área. Só não, a próxima área. Ah, tá, então próxima área. Perfeito. Então, essa foi a primeira área, prós e contras. A segunda área, depois de ciência, não tem nada a ver com ciência de dados, aí a gente pula para um troço que não está conectado de forma alguma. Todas essas áreas... Só para fazer um ponto, a gente coloca a ciência de dados aqui muito mais
pela confusão que se tem hoje em dia de tipo, puta, eu preciso ser um programador para ser um cientista de dados. Isso. Eu não enxergo a ciência de dados como uma área que seja... Ela é próxima à programação, mas eu acho que não tem muito a ver com programação em si, tá? Então, a ciência de dados acho que é muito mais para a gente discriminar e mostrar que não se trata necessariamente de programação do jeito que a gente está falando assim, daqui, né? Que é construir aplicações que façam gestão de dados, digamos assim, né? Se a gente pode definir um software dessa forma. Desculpa, pode seguir aí. Eu vi aqui só a Bárbara, né? Quando eu mencionei que eu não sabia o que era SaaS. O SaaS, do jeito que você colocou com 2 As, eu conheço. Software como serviço. Só que o contexto que a pessoa me falou foi em ciência e era só SAS. Depois dá uma procurada aí, moa. Eu nem fui procurar, mas SAS eu falei, olha, não pode ser que a pessoa de repente estava entendendo SaaS, colocou um buzzword junto de ciência de dados e ela queria falar SaaS com SAS, que não tem nada a ver com ciência de dados, né? A única coisa é que você pode... Diga, como é que é SAS? Um software de Business Analytics e Business Intelligence. É uma plataforma, eu imagino. Ou seja, essa eu não conhecia porque era algo muito específico da ciência de dados. Então está aí, ó, é só SAS que tinham colocado, tá, Bárbara? O SaaS, esse aí eu já conheço, né? E aí você pode até oferecer ciência de dados como serviço, não deixa de ser o que o Google e o Facebook, as ferramentas de marketing digital entregam para você. Que ele fala, ó, me define aqui o budget, me define aqui o alvo que você quer atacar, qual que é a idade, etc. E eu vou escolher quais são as melhores pessoas para atacar por você, baseado nos dados que eu já coletei e processei dessas pessoas. Ou seja, no fim do dia, o que essas plataformas estão tentando fazer é mostrar o melhor anúncio para aquela pessoa com a maior tendência de fazer aquela compra. É um clássico problema de ciência de dados, né? Bom, mas vamos para a segunda área, a área de mobile, que às vezes chamam de mobile, ou programação para dispositivos móveis, ou ainda programação para celular. Então, essa grande área você deve conhecer, porque hoje é a maior forma de acesso, é via celular, que a turma mais acessa a internet, enfim, tá o dia inteiro com esse computador na mão. Como o meu amigo Reginaldo gosta de falar, não deveríamos mais chamar de telefone. Esse é um dispositivo de rastreamento do ser humano que, por acaso, faz ligações telefônicas, né? Mas ele deixou de ser um telefone há muito tempo. Mas todo mundo está com o celular na mão, essa inclusive é uma das grandes vantagens, e quem programa para o mobile, no início principalmente, e para aplicações simples, você também não vai precisar ser um exímio programador. A principal habilidade que você vai precisar para construir as suas aplicações móveis, as simples, normalmente vai estar mais envolvido uma habilidade do ponto de vista visual, em termos de construir as telas que você está vendo no celular. Então, envolve a habilidade de design, para surgir com essas interfaces, envolve a habilidade de fazer uma análise de usabilidade do seu celular, ou seja, qual é a maneira mais fácil que eu faço a minha interface ou mais intuitiva para que as pessoas usem o meu aplicativo de celular. Essa, para mim, são as maiores qualidades que um programador para dispositivos móveis precisa ter, tá? Para mim são essas, por mais que de repente ele até receba o design pronto de alguém, mas ele vai ter que ter alguma noção e até mesmo para dizer, no mínimo para avaliar o design e falar, olha, isso vai caber em um celular, isso aqui vai ser complicado de fazer, isso aqui não vai ser complicado de fazer. E a pessoa vai precisar programar para as aplicações simples, assim como na ciência de dados, um programador mais ou menos, tá? Potencialmente um pouquinho mais do que o cientista de dados, mas não vai precisar ser um exímio programador para fazer, principalmente no início de carreira para aplicações mais simples, tá? Grandes vantagens dessa área. Todo mundo está com o celular na mão, então a demanda é absurda, né? A demanda é absurda nesse momento para programação de celular. Essa eu diria que é a grande vantagem, tá? Contras para mim da área de celular. Principalmente, primeiro, você vai precisar de um computador parrudo. A gente fez um episódio aqui que nós falamos, olha, você consegue programar com um Raspberry Pi, que o Moacir até mostrou que era um computadorzinho desse tamanho no episódio. Tem um episódio aqui que deve ter sido o 80º alguma coisa, qual computador você consegue programar. Lá a gente falou Raspberry Pi, mas era para programação visando o quê? A nossa área, que é back-end com Python, você vai conseguir rodar no Raspberry Pi. Agora,
a plataforma para você construir aplicação para celular, você não vai conseguir rodar no Raspberry. Você vai precisar ter um computador parrudo. Por quê? Porque as ferramentas para você trabalhar, para desenvolver para celular, elas são pesadas. O Android Studio, para você trabalhar, se você decidir fazer um aplicativo para Android, é pesado, tá? Consome bastante do seu computador, tanto a ferramenta em si, quanto a ferramenta precisa emular, ou seja, simular um celular dentro do seu computador para você poder fazer testes localmente, etc. Enfim, não é... Você vai precisar de um computador parrudo. E se você for trabalhar para a plataforma da Apple, você precisa de um Mac, que agora tá o olho da cara aqui no Brasil. Computadores aí que às vezes passam dos seus 20 mil reais. Ou você vai ter que dar o seu jeito com o Hackintosh da vida aí, né? Instalando o sistema do Mac, dando um jeito de instalar em outro computador. Enfim, vai ter o seu risco inerente. A outra parte ruim da programação móvel é justamente o que eu falei. Você vai se abraçar com uma empresa. Então, se você escolhe Android, você vai escolher o Android. Se você segue aquela minha linha de tenta focar especificamente, você não vai escolher as duas de uma vez. E se você quiser depois, você vai ter que, para você fazer para o Android, pronto, agora eu tenho que me especializar em outra tecnologia se eu quiser programar para a Apple. Se for para o Android, você hoje em dia vai trabalhar, a turma tem a tendência de trabalhar com a linguagem Kotlin, e vindo aí que tem interoperabilidade com a linguagem Java, que é o que é utilizado no Android. Se você for trabalhar com a Apple, você vai trabalhar com Swift ou com o antigo Objective-C, que era a linguagem utilizada lá no da Apple. Então você vai se abraçar com uma dessas empresas. E num nível que vem outro contra, num nível em que o seu aplicativo só vai ser disponível, só vai ficar disponibilizado nos ditos marketplaces dessas plataformas se eles deixarem. Então, assim, o Android ele é mais permissivo, normalmente vai automaticamente, tem políticas de uso, por exemplo, temos amigos aí, né, que já trabalhavam no setor pornográfico, você não pode ter nada pornográfico nos produtos da Google, então se você tem um aplicativo de pornografia, não vai poder entrar no aplicativo. Não estou dizendo se pornografia é legal, se não é, se é bom, se não é, nenhum julgamento de valor, o fato é que se você for trabalhar nessa área, já se lascou. E a Apple é famosa por barrar vários aplicativos e às vezes até alguns que estão rodando. Por exemplo, foi o Basecamp, um produto que estava fazendo vendas lá dentro e que a Apple falou, olha, não vai mais rodar porque você violou as minhas políticas aqui de privacidade, porque o produto do Basecamp concorre com o produto da Apple. Então, corre aí o seu risco de você levar uma pedalada de uma empresa dessa sem maiores delongas e ter o seu modelo de negócio, de repente ele dependia daquela plataforma e o faturamento vinha de lá, você leva uma pedalada e aí, imagina você ir brigar com a Apple, que tem dinheiro até um infinito para você ter alguma briga jurídica com a Apple, né? Então imagina qual vai ser essa dor de cabeça. Então, digamos aqui é uma internet que não é livre em termos de aplicativos de celular. E aqui vem uma visão do Renzo particular, tá? Minha, que inclusive eu não só falo como eu pratico. Eu fiz um aplicativozinho para o celular uma vez, só que eu desisti, eu falei, cara, eu não vou fazer aplicativo para o celular, porque qual que é a minha previsão? Renzo, agora, momento mãe de Ná do Renzo, tá? Para quem é das antigas, momento mãe de Ná prevendo o futuro. Na minha visão particular, para você que digamos que é mais novo, eu vou contar a historinha do final dos anos 90. No final dos anos 90, a gente começou a ter acesso à internet de banda larga, internet mais rápida. E aí, naquela época, todos os programas que nós utilizávamos não rodavam, os sites eram muito simples, que rodavam nos navegadores, eram quase só sites informativos e institucionais. Quase não existiam os chamados aplicativos de internet, aplicações ricas de internet. Eram só páginas simples. Então, todos os programas mais complexos, eles eram feitos para desktop, você tinha que instalar. E aconteceu a mesma coisa, a galera sempre que instalava, falou, putz, vou ter que instalar isso, não tô afim de instalar, putz, vai demorar, será que vai danificar o meu computador, não tem espaço no HD, aconteciam todos esses problemas no final da década de 90. Com o advento da internet banda larga, você conseguiu levar uma maior riqueza para a internet, você conseguiu tornar os sites agora mais responsivos, você começa a ter bate-papo UOL, você começa a ter páginas mais interativas que se aproximavam dos aplicativos instalados em desktop. E aí houve um movimento de levar tudo que era aplicação
para internet. Por quê? Porque do ponto de vista do programador é muito mais fácil você dar manutenção em um sistema que é entregado pelo que é entregue pelo entregado é ótimo, que é entregue pelo navegador, né? Que é entregue pelo navegador do que ter que instalar alguma coisa no computador, aí tem que dar update automático, aí o usuário esquece de dar update, aí o banco de dados está lá no computador da pessoa, corrompe o banco de dados, dá uma desgraça danada para dar manutenção naquilo, o sistema para de funcionar. Quando é pela web, isso tudo fica muito mais simples. Então, houve um movimento em que se esvaziou a área de desktop, de programação desktop, foi tudo para a net. Inclusive, ontem, a gente tá com as matrículas do Bootcamp aberta, e ontem eu tirei dúvidas da pessoa, tava lá o Nel, que entrou no curso, que ele falou, olha, eu faço programação para desktop, mas não tem jeito, eu tô indo para a área de programação porque é o futuro. Então, isso aconteceu com a área de desktop, por isso que eu nem coloquei desktop aqui como uma das grandes 5 áreas, eu não coloquei, porque hoje em dia a aplicação desktop tem que, assim, ser muito específica para existir. Por exemplo, Adobe Premiere vai usar a tua GPU no talo para fazer processamento de vídeo. Putz, isso é uma aplicação desktop clássica. Mas a maioria dos sistemas que não tem esse requisito muito específico de acesso a alguma coisa muito específica do computador, vai para a internet, tá? Então a minha visão é que, qual é então, fazendo essa analogia do desktop, por que eu dei essa volta toda? Para mim vai acontecer a mesma coisa com o mobile. Quando você vê, as pessoas já não querem instalar mais aplicativo no celular. Ninguém aguenta mais, tem gente que não tem espaço. E existem aplicativos que não faz sentido nenhum você instalar um app. Eu sempre dou como exemplo o aplicativo de check-in da Gol. Porra, eu não viajo com essa frequência para querer que tenha um aplicativo. Hoje em dia, o acesso ao website da Gol, ele é responsivo. Ou seja, quando você acessa do celular, ele parece um app, ele carrega rapidinho. Eu vou lá, coloco os meus dados, aperto um botão, dei check-in, acabou, não preciso de um app. Então, conforme a gente avança na qualidade da internet móvel, principalmente com mais 5G aí batendo a porta, com grandes velocidades, a minha previsão é que vai acontecer com o desenvolvimento móvel a mesma coisa que aconteceu com o desktop. Vai ser tudo web e só o que for muito específico, que precisa de GPS, um Waze da vida, faz sentido, porque precisa processamento pesado, precisa do teu sinal de GPS, precisa do acelerômetro para medir a velocidade no teu carro. Então, esses apps vão fazer sentido. Agora, apps de check-in, apps de, sei lá, de cadastros em geral, sabe? Não vai fazer mais sentido ser uma aplicação web. E por isso, a minha previsão é que isso ia acontecer, e quando eu meditei sobre o assunto, eu falei, eu não vou aprender isso porque vai ser um conhecimento descartável. E existem outras opções que a gente vai falar aqui hoje. Mas essa é a minha previsão. Diga aí. Diga aí, Mo. Eu pensei nisso também quando eu estava estudando alguma coisa sobre o assunto. E teve um outro motivo também que eu escolhi não programar em mobile, que é Java, né? Porque vai programar em Android é Java. E Java, me perdoe os javistas, mas os javeiros... mas, pelo amor... A impressão que eu tenho um amigo meu, que ele é javeiro e ele é muito bom, inclusive, e ele defende o Java. A impressão que eu tenho é, tipo assim, que ele defende porque ele fala assim, eu fui obrigado a aprender essa porra, então agora eu preciso usar, tá ligado? Não dá, você entendeu? Agora o Android tá usando Kotlin, se eu não me engano, né? O pessoal tá começando a usar mais Kotlin. O iOS é Swift hoje em dia. Antigamente era Objective-C, que é tipo uma evolução do C, né? Enfim, eu concordo com tudo isso que você falou e assim, vai se tornando uma programação mais de nicho, né? Então, por exemplo, você tem programação hoje para software embarcado. O que é um software embarcado? O computadorzinho que vai no computador de bordo de um carro, por exemplo, é um software embarcado. Um aparelhinho, sei lá, uma impressora, a gente pode chamar de software embarcado também. São softwares que vão nos aparelhos, né, digamos assim. E o desktop, a gente vem tendo esse movimento, né, de tudo no browser. Então, porra, eu tô aberto aqui eu tô aberto aqui no meu computador, por trás aqui do celular, cara, eu tenho eu tenho 2 browsers com umas 10 abas abertas no total. Eu tenho o WhatsApp Web que ele tá como desktop, mas ele é feito em Electron, ou seja, é um web... É um website. É um website adaptado.
O Telegram eu não sei, mas eu desconfio que seja alguma coisa parecida. O VS Code é a mesma coisa. O Todoist, que é o aplicativo que eu uso para controlar minhas tarefas, é a mesma coisa. Então, assim, no fim das contas, tudo é web ou muito próximo da web, né? Então, o cara que programou o WhatsApp web, o WhatsApp o desktop, né, o software desktop do WhatsApp, ele muito provavelmente é programador web que foi pro Electron para poder aproveitar a habilidade que ele tem web e adaptar, né? E o mobile é a mesma coisa. Tanto é que o que vem surgindo hoje em dia, né, muito forte, vem surgindo não, né? Já é uma realidade, são as aplicações híbridas, né? Minto, não é aplicação híbrida, é uma... Eu não lembro PWA. agora. Não, tem o PWA, mas eu queria falar do React Native, por exemplo, né? Ah, que são, tá. Sim. Eu me fugiu, não é a nossa especialidade, tá? Mas assim, basicamente é o quê? Você aprende a programar em React, e aí você vai programar em React Native, que é vamos colocar assim, é um software que compila você escreve em JavaScript, né, em TypeScript, e ele compila isso ou para Android ou para iOS, né? Me perdoem os puristas, eu posso estar cometendo algum erro de definição aqui, mas a grosso modo é isso, tá? Então, assim, você vai programar para ter... Por isso que o JavaScript é tão famoso hoje em dia, não? Porque todo mundo está no browser. Ou seja, já que todo mundo está no browser, a linguagem do browser é JavaScript. O pessoal virou e falou assim, vamos aproveitar essa mão de obra e vamos começar a adaptar para o cara escrever JavaScript para desktop. Aí foi pro Electron, né? Vamos aproveitar para o cara escrever JavaScript para TV, por exemplo. Aí o WebOS, se eu não me engano, aceita JavaScript também, que é o sistema operacional da TV da LG. Vamos aproveitar o JavaScript para o cara escrever mobile, o cara fazer mobile. Aí vem o React Native, que é uma adaptação do React. Vue deve ter alguma coisa assim também. Então, assim, por quê? Porque tá ficando cada vez mais difícil você ter um problema tão específico a ponto de você ter que escrever na linguagem que a plataforma demanda, você entendeu? Então, assim, o mobile hoje, eu não recomendo, cara, não é que eu não recomendo, né? Se você gosta, vai, porque sempre vai ter emprego, né? Mas você vai ficar mais restrito e você vai trabalhar geralmente para grandes empresas, né? Grandes corporações. Por quê? Porque as soluções de pequenas e médias empresas, ou para o usuário final, né? Se bem que o usuário final às vezes é uma empresa grande, né? Mas solução de pequena e média empresa, o que vai acontecer é que você vai acabar tendo essas adaptações do que você já conhece. Python tem isso também, o Kivy, por exemplo, se eu não me engano, você consegue programar aplicativo para celular. Aplicativo para celular. Então, assim, você vai acabar recorrendo a isso. Por quê? Porque as aplicações não demandam tanto. Você pega um Waze, o Waze ele tem um uso forte, né? Um uso intenso de GPU, né? Para poder montar o mapa bonitinho e tal, e do GPS. Então faz sentido. A programação do Waze muito provavelmente deve ser feita em Java para o Android, em Swift ou Objective-C para o iOS. Agora você pega o check-in da Gol, por exemplo, que foi o exemplo que o Renzo deu, ele pode até querer usar o GPS, mas você consegue usar o GPS pelo navegador, você entendeu? Não precisa ter toda essa... Precisa da precisão do Waze, né? Pra você fazer o check-in. Exato. E às vezes nem precisa de GPS pra fazer check-in. O ponto é, aplicações triviais, elas inevitavelmente vão ser feitas para web, e quando precisar de alguma coisa do celular, ou o próprio navegador vai fornecer isso, ou o cara vai para uma solução, não é híbrida o nome, mas eu vou usar híbrida só pra gente poder pontuar aqui, que seria um React Native da vida, tá? Essas são as minhas considerações para front-end. E aí, Renzo vem... Mobile. Da pauta. E aí vem a programação web, né? E quais são os pontos da programação web? Vamos lá. Então, existe uma super área, que é a programação web, onde eu vou falar de 3 áreas dentro dela. A primeira, e o Moacir já trouxe aí alguns pontos, é a área de front-end. O que é a área de front-end? Eu diria que é o mesmo perfil de quem programa para o mobile, que é quem vai fazer as interfaces que rodam no navegador, né? Então, mesmo perfil.
vai ter que ter algum conhecimento de design, vai ter que ter algum conhecimento de usabilidade, porque o grosso do que você vai fazer é essa parte de interfaces com o usuário, das janelas que vão aparecer. Tá? Outra grande vantagem dessa área de front-end é que as tecnologias iniciais que você precisa aprender, elas são muito simples. Que é HTML, são elas, HTML e CSS. Essas duas tecnologias, eu tive uma vez, eu estava lá em Porto Alegre, no sertão do Rio Grande do Norte, 5 horas de van para chegar lá, sem internet, mas eu estava com o computador e eu mostrei lá HTML para a pessoa, a página funcionando, mesmo sem internet. Mostrei lá para a turma, falei, é aqui, você coloca essas etiquetas, 15 minutos lá, a gente fez uma páginazinha simples que já deu para entender como que funcionava o HTML e o CSS. Então é uma tecnologia simples de aprender dessa parte inicial para você construir as interfaces em si. Outro grande ponto em favor é que, assim, tem muita vaga de front. Todas essas áreas que eu estou falando, a tendência de crescimento e o número de vagas são enormes. Mas front-end, assim, eu diria que deve ser a top em número de vagas, tá? Então tem muita vaga de front-end também. E uma outra vantagem é o que o Moacir falou. Você pode produzir... Vamos em nível. Primeiro nível de produção de aplicativos para a internet, pensando que está todo mundo usando o celular. Um primeiro nível é você ter a sua aplicação para a internet, só que no nível que a gente chama de responsiva. O que é esse nível? Quando você acessa o site, você vê que as janelas se adequam para um formato mais amistoso ao celular. Então, se você acessa o check-in da Gol pelo seu computador, você vai ver uma interface que vai poder ser mais larga, que vai poder ter mais texto. Quando você acessa pelo celular, você vai ver que os menus normalmente se contraem, vira aquele menuzinho que parece um hambúrguer, que você clica e aparece a interface com todos os menus. Então esse é um primeiro nível de aplicação responsiva, que é um site que ele se adequa para funcionar em telas grandes e em telas pequenas, no caso de celular. Esse é um primeiro nível. Um segundo nível de interação desse tipo de aplicação, quando você pensa que as pessoas estão acessando mais a internet pelo celular, é o que se chama de PWA, Progressive Web Application. Você vai fazer o seu site normal, como você faria normalmente com as tecnologias que já são conhecidas, HTML, CSS, JavaScript. Também é uma linguagem que você vai acabar tendo que conhecer trabalhando com front-end. E aí você só coloca um arquivo para falar, olha, se a pessoa quiser instalar, ela vai instalar, mas ela vai instalar esse meu aplicativo de internet. Ele vai guardar lá esses arquivos de HTML, CSS, JavaScript, ele vai até conseguir funcionar mesmo sem muita conexão com a internet. Você vai ter que dar uma programada nisso. E ele se comporta de maneira muito parecida com uma aplicação, com um aplicativo de internet. A pessoa vai ter inclusive o ícone para clicar e entrar lá, mas não vai precisar instalar muita coisa dentro do celular dela. E o terceiro nível é o que o Moacir falou. Quando você tem essas aplicações que vão gerar os códigos executáveis para as duas plataformas. Qual é a vantagem? Você coda uma vez só, com tecnologia que você já conhece, se você for um programador web, não vai precisar se especializar em nenhuma tecnologia de uma empresa, e a aplicação em si vai gerar as aplicações nativas para cada uma das plataformas. É o caso do React Native, é o caso do antigo... Eu já esqueci o nome do antigo, eu acho que era da Microsoft, acho que ninguém tá mais usando aquele, eu esqueci, até esqueci já o nome da plataforma, mas normalmente hoje em dia é React Native e Flutter. Tá? Eu esqueci o nome tinha uma outra que a galera usava também antigamente da Microsoft, mas são essas duas. Qual é a vantagem? Córdoba, isso mesmo, Córdoba, acho que era um deles, e tinha acho que uma versão open source, que eu acho que tinha um outro nome também, só que eu acho que um era proprietário e o outro era open source. PhoneGap, exato. Aí ele virou Córdoba, eu só não sabia que era da Microsoft. Eu acho que o PhoneGap era da Microsoft. Então, são essas... E aí, qual é a vantagem? Você escreve uma vez só, mas é assim, tem alguns engasgos, né? E quando você precisa de algo muito nativo, ela te dá uma oportunidade, uma interface para você fazer algo que seja mais específico, mais nativo, mas a vantagem é fazer a aplicação de uma vez só. Contras de front-end. Quando você começa a ter essas aplicações complexas, com muita interatividade, você vai ter que aprender de forma profunda o JavaScript. E aí, foda-se você que gosta de JavaScript, mas a linguagem foi feita nas coxas, em 10 dias. Você vai no português, claro, porque foda-se você. Vai lá. Aí eu falei isso na peça, o Moacir sabe, a galera, ai, que pena, é um absurdo.
É um absurdo que ele tá falando que JavaScript foi feito nas coxas. Porra, vai na internet, pega lá o tópico, tá lá no Wikipedia, que o criador da linguagem fala, foi maior pressão, eu fiz em 10 dias a linguagem porque tinha que rodar no navegador. Eu não tô fazendo juízo de valor, o cara entregou a missão cumprida, conquistou o mundo com a linguagem, mas ela é uma merda. Eu ouvi uma vez um podcast do cara falando... Teve uma parada, acho que a Sun comprou, e aí os caras colocaram o nome de JavaScript que precisava ter o mesmo punch do Java, não era uma parada? Não, assim. o cara queria colocar... Ele queria colocar como o Lisp, ele queria colocar uma linguagem funcional no navegador. E JavaScript raiz, o original, sim, ele é funcional, ele não tem porra nenhuma de orientação a objetos. Só que os caras são marqueteiros, eles falaram, não, mas é que tem uma hype aqui, o Java tá crescendo... Faz o seguinte, coloca o Java aí dentro. O cara falou, porra, quer saber, malandro? Técnico também, malandro, falou, quer saber? Vamos atender a área de marketing, então vamos chamar de JavaScript, que, como diz o meu querido Tony Lampard, ele diz o seguinte, Java está para JavaScript, assim como café está para cafetão. Só o prefixo é a mesma coisa. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra na realidade, né? Então, assim, o cara aproveitou e colocou uma linguagem funcional dentro do navegador. O JavaScript padrão, quando você pega JavaScript The Good Parts, ele é funcional. É um paradigma completamente diferente do Java. E aí você tem várias inconsistências na linguagem, como aí, ó, o Vitor Augusto tá colocando, né? 1 mais 1 vai dar o quê, né? Às vezes vai dar 2, às vezes vai dar 1. Se você troca a ordem de operações, dá uma coisa, dá outra. Então é a inconsistência da linguagem. E assim, a linguagem, o design em si dela é ruim. Só que ela tomou o mundo. E eu consigo fazer essa avaliação e eu sou adulto o suficiente para falar, cara, vou programar no navegador. Vou programar em JavaScript, tá tudo bem. Eu não tenho escolha quando eu vou programar no navegador. E tá tudo bem. E aí, normalmente, a galera que programa pro back fala, não, é porque é uma linguagem maravilhosa. Eu falo, cara, é porque você não conhece outras coisas. Quem nunca viu a luz, tá na escuridão, ele não fala, não, a escuridão é maneiro, aqui dá pra enxergar tudo, né? Porque você tá na escuridão, dá pra ver outras coisas. E eu não tô falando nem que... Tô defendendo linguagem A ou B, mas a linguagem em si, o próprio criador, ele fala que se arrepende de diversas decisões. Por quê? Porque a linguagem foi feita em 10 dias, tá? Mas, enfim, essa é uma parte ruim, que é o aprendizado da linguagem, as suas inconsistências, vai levar a bugs sutis. Quando você une duas características de linguagem, que é a linguagem dinâmica com tipagem fraca, que é o caso das linguagens de script mais famosas, que é JavaScript e PHP, cara, vai dar mais bug porque essas duas características juntos têm a tendência de ter mais bug. Ponto. É só ver as pesquisas de quantidade de bug por linguagem, por linha produzida em cada linguagem. É só dar uma olhada nessas pesquisas. Tá? Mas assim, eu sou adulto. Então, eu sou um programador web, full stack. Quando eu vou pro front-end, pau na máquina, JavaScript. E aí, quando às vezes a galera me coloca, o Renzo tá criando, tá falando mal de JavaScript. Eu falo, cara, se fosse bom, a galera não criava TypeScript, CoffeeScript, criava outras linguagens para se transformar depois em Java. Você não vê um programador Python falando, porra, vamos criar uma outra linguagem porque vai ser melhor? Não tem isso no mundo Python. Não tem isso em várias outras linguagens, não existem isso. Agora, em Java, você tem o Kotlin, que agora fica fazendo bind. Você tem o Scala. Em Python, você não vê ninguém falando, vamos fazer outra linguagem para compilar pro Python? Não tem essa porra. Eu sou da velha guarda, né? E aí o pessoal fala assim, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, o pessoal perguntava, Moacir, você sabe programar em JavaScript? Eu falava, não, mas eu sei programar muito bem em jQuery. Porque eu baixava o jQuery e o jQuery era muito bom. Eu aprendi pra isso. Eu aprendi pra isso. O pessoal insiste em ficar colocando Vue, React em coisas simples. Obviamente, né? O Vue e React tem as suas aplicações, claro. Sim. Mas, porra, hoje em dia, pra uma coisa simples, até hoje, a gente vai fazer página de captura Para quem não sabe, página de captura é uma página em que você preenche um formulário e entrega seu e-mail, né? A gente vai fazer página de captura na Python Pro, cara, é WordPress e JavaScript por baixo, fazendo um monte de coisa. Precisa fazer uma máscara em cima do telefone. jQuery na cabeça, você entendeu? Mas não é é JavaScript, mas não é JavaScript, né? Por quê? Porque o JavaScript é muito trabalhoso, né? Diga-se de passagem.
Enfim. Exatamente. Mais algum E ponto aí, ó, sobre o front-end? o ponto é esse, você vai ter que virar um programador aí pra finalizar e o ambiente é instável. Antigamente você tinha um framework nascendo por semana e aí você tinha que estudar pra caraca. Como eu sou instrutor, eu falava, que desgraça se eu fosse instrutor de front-end, porque cada semana eu ia ter que gravar um curso novo para uma nova ferramenta. Me parece que deu uma melhorada, agora nós temos aí grandes ganhadores de frameworks de front-end, como Vue, React e Angular, tá? Mas o ambiente é instável ainda, ficam surgindo ali algumas ferramentas e até mesmo o ambiente. Quando você leva isso pro back-end, e eu sei porque eu trabalho também com isso, infelizmente sou obrigado, volta e meia eu tenho que ir lá e apagar as pastas de dependência do Node. Por quê? Porque parou de funcionar. Por quê? Porque a galera já tem isso. Ah, não, apaga aí tudo. Todos esses arquivos que ele baixou, baixa tudo de novo que dá certo. Parece a Microsoft, né? Desliga e liga que volta a funcionar. Enfim, esse é o ambiente de front-end, a visão do Renzo. Python, hein? Não vou dizer que eu nunca fiz, eu já fiz, mas é bem mais raro fazer isso em Python. Eu já fiz, mas a cagada foi minha. Eu dei um. Sim, eu alterei o código e eu alterei o código de dentro da pasta que eu não deveria. Então a culpa foi minha. Agora, no caso do Node, alguém atualiza alguma coisa lá no projeto e pronto, apaga as pastas do Node de novo. Mas enfim, esse é o perfil de front. Criada a treta, Moacir. Legal, eu concordo, assim, já dei minha opinião. O front, o pessoal fala, não, é mais simples, começar pelo front e tal, não sei o quê. O problema é que pode estar sendo preconceituoso da minha parte, né? Mas eu sinto que programar mesmo, você vai aprender no back. Que é o... Sim, como eu falei, você não precisa programar full no front-end. Eu acho que assim, o front ele tem uma pegada mais artística, vamos colocar assim, sabe? Tipo, mais visual, você entendeu? Que não tem nenhum demérito, né? E tem as suas dificuldades, né? Fazer um componente de data aí, todas as vezes dá merda, né? Dá treta no front, que é complicado. Visão, o caminho de front para back é muito mais difícil do que o caminho de back para front, você entendeu? E o front... Em determinado momento, o cara vai precisar aprender a programar de verdade. Isso. E aí eu acho que vai começar a encontrar muita barreira, entendeu? Então, essa é a minha opinião para front. Mas beleza, front, DevOps, precisa de mim agora. Então vamos lá. O seu código produzido ele vai ter que rodar em algum lugar, ele vai ter que ser mantido com ferramentas. E quem vai fazer isso? O antigo sysadmin, que, na minha opinião, evoluiu para o atual DevOps, tá? Sim. Esse cara faz o quê? Essa pessoa vai ter que saber, vai ter que conhecer muito sobre o funcionamento de computadores e redes. E sistemas operacionais, então, para conseguir manipular o computador. E normalmente é a pessoa que vai se deparar com os limites físicos da coisa, do gênero, cara, acabou o HD, e aí, o que eu faço? Vou ter que colocar mais HD nessa máquina, como é que eu faço isso? Precisa estar acessível em uma rede, como é que eu faço isso mantendo a segurança, por exemplo? Tá? Então, normalmente, essa pessoa vai ter que conhecer muito de computadores e sistemas operacionais e vai poder ser, no início também, um codificador mais ou menos. Não precisa... Veja que nenhuma das áreas que eu falei até agora precisa ser um exímio programador, nenhuma delas. Inclusive agora de DevOps, a penúltima. Tá? Então, vai precisar conhecer muito de ferramenta. Demanda na realidade para a web, gente, tá sempre crescente, porque como eu falei, toda a tendência é ir para a web. Então todas as áreas conectadas à área de web acabam crescendo. Front-end, DevOps e depois back-end, que a gente vai falar depois. Prós, tendência de crescimento, porque é a tendência de crescimento da área de web em geral. Cargos de importância, isso é um grande pró dessa área. Por quê? Malandro, imagina a Amazon parada por 2 horas que seja. Qual é o prejuízo que gera numa empresa? Imagina um e-commerce parado por 2 horas. Então, o seu cargo, sendo um DevOps, sendo responsável pelo sistema, pelo monitoramento do sistema, para entender o que está precisando de recurso para o sistema continuar rodando, tem impacto direto na empresa. Eu vou mencionar aqui, não vou mencionar o nome, mas tem um amigo, o Moacir sabe quem é, que gerou de economia para uma empresa fazendo as melhorias nessa parte de DevOps, otimizando a utilização de recursos na chamada computação em nuvem, que nada mais é do que fazer a gestão de vários servidores, de várias máquinas. Ele conseguiu economizar R$100 mil por mês para essa empresa. Então dá para ele ganhar 40, seus 50 mil reais que ele falou, tá pago aqui, né? Economia de R$100 mil aqui. Então tá pago aqui o meu salário tranquilamente, tá? Contras.
O contra do DevOps tem tudo a ver com a parte também que é a parte do Pro, que é o sistema precisa funcionar 24/7. Então a galera de DevOps é muito acionada. Ó, o site parou, 3 horas da manhã, o site parou. Tem lá um celular funcional para ser acionado. Existem operações que elas têm riscos por si só, que às vezes você vai ter que colocar a sua aplicação, você vai ter que realmente derrubar, o serviço não vai funcionar durante o período de manutenção de algum tipo de ferramenta, e a pessoa tem que acordar, sei lá, 3 da manhã para fazer isso. Muito comum na Boozer aqui. Volta e meia, tem que fazer uma manutenção no servidor, vai ficar fora 10 minutos, vai ter que acordar 3 horas da manhã para fazer. Qual que é a consequência disso? Muitas pessoas dessa área de DevOps acabam tendo o que se chama de burnout, porque estão trabalhando muito, tendo que acordar de madrugada, não dormindo direito, e é um problema. Então, o que eu vejo também é muita gente dessa área, por conta dessa pegada, muitas vezes migrando para outras áreas, em particular para back-end, que vai ser a terceira área. Mas é uma área de extrema importância e as pessoas que gostam de fazer isso gostam bastante também, e é tem um cargo de extrema importância. Esse é o perfil de DevOps. Sim, o DevOps, né? Eu sempre tive medo de mexer com DevOps. Eu ainda tenho. Falando, porque tava conversando com um conhecido meu agora no fim de semana, e ele tava contando, né, da empresa dele e tal. Ele tem uma empresa, resumidamente, uma empresa de pagamento, né? Então ele mexe muito com cartão de crédito, né, tal. E, por exemplo, lá na Python Pro, a gente que processa o pagamento. Só que a gente usa um serviço que chama Pagar.me, que é o quê? Eles que fazem, na verdade, todo o processamento, eles liberam uma API pra gente, e a gente a gente só integra a API. Então, ou seja, no nosso sistema, a gente aceita pelo nosso sistema, mas na verdade o que a gente está fazendo é mandar pro Pagar.me para eles devolverem e o Pagar.me que faz todo o processo, né? Esse meu amigo, ele que faz esse processamento, né? Então ele que lida direto lá com a Cielo, com a rede, esse tipo de coisa, né? E aí, ele estava me contando que do nada subiu um alerta lá de madrugada, 5.000 transações de uma vez só. Por quê? Porque os caras estavam usando aqui os caras estavam usando tentando fraudar. Eles estavam testando cartão de crédito na plataforma do cara. Você entendeu? E aí, quando acontece isso, você tem um envolvimento de back-end com DevOps para o cara conseguir bloquear o sistema, bloquear a requisição no nível, na camada física, né? Não necessariamente física, mas tipo, para não deixar... No firewall, pelo menos, Num firewall. Então, assim, ele foi dando exemplos, ou então ele trabalha muito com lançamentos, né? Como que funciona o lançamento? O lançamento, geralmente as matrículas abrem numa segunda-feira, por exemplo. E aí vem um pico de compra na segunda-feira. Então você imagina, o funcionamento normal de um sistema, o sistema está funcionando, de repente tem um pico. Se o cara contrata um serviço como um serviço de proteção de DDoS é um ataque coordenado, né? Onde você tem um ataque em massa no servidor e aí o processamento do servidor sobe e ele acaba caindo, né? Porque ele não aguenta. Se você não tiver configurado direitinho ali, o servidor pode pensar que é um ataque DDoS e ele cancela bem na hora que tá tendo as compras, entendeu? Ih, então, meu amigo, eu lembro no Natal, na Prices, mano. Daqui a pouco tô lá e recebo a ligação. Estamos tendo recorde de venda aqui, mas o site tá caindo. Aí eu entro lá na Amazon, CPU do banco de dados, 100%. Falei, lascou. E mudar o banco de dados não é algo que você, né, vai lá e fala, muda aí pra mim, demora. Cara, naquela hora... Quase tudo é fácil de mudar, menos o banco de dados. Menos o banco de dados. Aí eu vi lá o banco de dados, abri o bico, eu falei, puta, não esperava esse tráfego. O que eu vou fazer aqui agora? Falei, cara, não teve jeito. Dei uma dedada lá na Amazon, depois fiquei rezando, só que falei, não tem o que eu fazer. Se eu não fizer nada, o sistema vai cair. Vou fazer a mudança aqui. Vou fazer uma dedada na Amazon. Explica, né? Uma dedada no servidor é praticamente dar um pedala e falar, pelo amor de Deus, vai rodando. Então deu um pedala nele que eu falei, desliga e liga. Só que é o banco de dados. Sem o banco de dados a aplicação não funciona, os dados estão lá. Só que esse desliga e liga de banco de dados vai 15 minutos. Foram os 15 minutos mais longos da minha vida que eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, será que vai voltar? Será que não vai? Deu uma benzida no computador e tal. Voltou depois dos 15 minutos, falei, opa, tá consertado, pode deixar que aqui eu matei no peito, mas, meu irmão,
não passava nem agulha batendo com martelo, que era o maior pico de vendas que a gente teve. Então é esse tipo de estresse que o DevOps passa, né? Eu sempre tive medo, porque é uma responsa muito grande. E assim, obviamente, né? A remuneração é a altura da responsa, mas imagina se você é o DevOps responsável por um e-commerce e aí a sua infra cai no meio da Black Friday, por exemplo. Fui mexer no pagamento da Buzer, malandro. Botei um botãozinho lá, ó, volta a fazer o pagamento do jeito antigo. Porque, cara, imagina aí quanto de transação que não acontece numa empresa grande. Falei, ó, volta rapidinho pro outro, porque, cara, pagamento. Você vai mexer com pagamento, como você falou, é a área mais crítica. Jorra dinheiro pra fora da empresa se o pagamento não estiver funcionando, né? Exato. Mas é isso aí. E, por último, temos a nossa querida e melhor área de todas, que é o quê? O back-end, o Renzo. Explica pra gente quais são os prós e os contras. Contra não tem, né? Porque é a área que a gente trabalha. Mas explica pra gente, então, quais são os prós e os contras do back-end. Maravilha. Bom, back-end, então, nós temos o front-end, que tem interface. Você tem o DevOps, que é onde o teu código roda. Back-end é justamente o código que está rodando no DevOps e que vai atender com dados o front-end. Então é a área que fica na meiuca. É o intermediário entre o front-end e o DevOps, tá? Aqui, você precisa ter lógica de programação no talo, raiz. Aqui, você que gosta de pecinhas de quebra-cabeça, você que quando era criança desmontava como eu, o alarme e tentava remontar aquilo de novo, aqui você vai se sentir no paraíso, porque é o que você vai fazer, você vai conectar peças para entregar aí o seu servidor funcionando, tá? E é onde normalmente fica a inteligência. Data Science também tem inteligência, mas os dados que normalmente são gerados para Data Science são armazenados pela turma do back-end. E normalmente essa inteligência, mesmo a inteligência do Data Science, para ele ser vendido como serviço, ele vai rodar em um back-end. Então é a área que eu gosto mais, porque eu tenho esse perfil mais analítico e adoro a lógica de programação em si. Gosto das coisas mais lógicas e não tão instáveis como o front-end e nem tão também, às vezes, instáveis com mais risco da área de DevOps, que as coisas podem parar de funcionar. O seu código, às vezes, está perfeito. Ele pode atender 1 zilhão de dados, né? Aí vai ter a limitação física do computador, que é o DevOps, que normalmente vai ter que tomar conta. Quais são os prós? Tendência de crescimento, por quê? Porque a área de web está sempre crescendo, desde que eu estou na área, 15 anos, está sempre crescendo, então tendência de crescimento. Uma coisa é o seguinte, o Renzo pode estar certo ou não sobre a previsão de futuro dele, sobre se o mobile vai morrer e vai virar front-end ou não, mas o fato é, aplicações mobile tem que mandar dado para o back-end. Aplicações front-end tem que mandar dados para o back-end. Então, independente de eu estar certo ou não, estando na área de back-end, eu vou estar bem. Todo mundo vai ter que mandar dado para o back-end, então não vai faltar emprego. Então, não passa o estresse do DevOps. Tá? Porque aí você menos, né? faz passa mais... Menos estresse. Passa menos. Vamos dizer, passa menos. Mas primeiro quem vai ser acionado é o DevOps e depois se tiver alguma coisa muito cabeluda que o Dev vai ser acionado. Esse é o nível, normalmente. Então, assim, passa menos e não à toa é a área que normalmente quem é de DevOps, eu tinha o Samuca, falou, Renzo, não aguento mais ser acionado de noite, a galera de Dev fica lá tranquilona, vou fazer essa transição, tô fazendo o curso, vou fazer a transição para back-end, porque eu não aguento mais ser acordado aqui de noite, né? E aí, comparando com o front-end, eu gosto mais de back-end, por quê? Porque as ferramentas estão consolidadas. Sou um cara que odeio, assim, essa ferramenta descartável, como se tinha no front-end. Aqui não. Quando a gente está falando de banco de dados, um Postgres da vida, sei nem se ele já não tem mais de 20 anos. Então você aprende aquele conhecimento, ele fica consolidado. E mesmo que você vá utilizar outras ferramentas, você leva esse conhecimento e utiliza lá. E, normalmente, o back-end, como o Moacir falou, eu gosto também que é uma área que naturalmente vai tender a ser o programador full stack, a conhecer as outras. Por quê? Porque ele está no intermediário. Então você vai saber mexer um pouquinho de DevOps, porque você vai querer saber onde o seu código está rodando. Você vai aprender um pouquinho de desenvolvimento front-end, porque você vai fornecer os dados para o front-end. Então é a tendência natural de virar um full stack e é a pessoa que trabalha com o back-end. O contra que eu coloquei aqui, para também não ficar em cima do muro, não falar que a gente só puxou a sardinha, amor. Quantidade de linguagens e frameworks. Apesar de ser tudo instável, eu acho que é a área que tem mais linguagem disponível para resolver o problema de back-end.
Python, PHP, JavaScript, Java, Go, Elixir, tem um monte de linguagem, tá? E cada uma dessas linguagens traz um framework específico. E aí, às vezes, essa quantidade causa o que a gente chama de paralisia por quantidade de escolhas. Você não sabe... Tem tanta escolha que você fala, putz, como é que eu vou escolher a melhor? E aí você fica paralisado e não escolhe. Ou pior ainda, você fica pulando de linguagem em linguagem. Porque toda hora alguém vem... Ah, tá aí o Avelino, ó. O Avelino chegou bem na hora. Aí vem o Avelino e fala... Pô, Renzo, mas o Python não é performático, então vamos aprender Go, né? E vamos aprender Go que é bacana. Aí vem alguém... Não, mas vê Elixir, porque ele é mais purista que o Go. Então a galera fica, às vezes, nessa... A pior coisa que pode acontecer é você ficar pulando de galho em galho, né? Então essas são as 5 linguagens para te ajudar aí. Quais são os perfis para te ajudar a escolher? O Avelino falou aqui, né, que para mim... Ele comentou aqui, para mim mobile, mobile, né? É front-end também. E eu concordo, assim, eu acho que ele é um tipo de front-end, né? Porque no fim das contas tá tudo consumindo back-end, você entendeu? Que é o que tá fazendo lá no fundo. Eu particularmente eu gosto da área de back-end porque eu acho que é a área mais completa, digamos assim, né? Então, tipo assim, se você quer ser um programador mesmo, de construir solução de tecnologia, arquitetar solução, eu acho que não tem como não passar pelo back-end, você entendeu? Porque, obviamente, o front tem os seus desafios, o mobile tem os seus desafios, não estou diminuindo, desmerecendo, mas o back-end... Eu acho que ele é a fundação, né? Então, sei lá, se a gente tentar fazer uma analogia, você não consegue construir um prédio, você não começa construindo um prédio pelo telhado. Você não começa construindo uma casa pelo telhado, pela janela. Você começa construindo uma casa, um prédio, pela fundação. E o back-end é essa fundação, você entendeu? Então, no back-end que você decide qual que vai ser o banco de dados que você vai utilizar, como que você vai modelar esse banco de dados. Antigamente tinha o DBA, né? Acredito que tem hoje em dia, mas acho que o DBA hoje é muito mais um cara técnico de ir lá e apertar parafuso no banco do que modelar. Acho que modelagem de banco está bem inserido no desenvolvedor back-end hoje, né? Você saber escolher a solução. Então, pô, eu vou usar o que para servir arquivo estático. Então, eu posso estar falando coisas aqui avançadas, né? Que você não precisa saber necessariamente agora, isso, mas é pelo back-end que passam essas coisas, né? Então, se a sua parada é construir software, né? Construir sistemas, ou então até mesmo construir jogos, por exemplo, você quer fazer um jogo online, você não tem como não ter um back-end lá, né? Você vai conseguir fazer um joguinho local pelo celular, se você ir por essa área. Então, assim, eu gosto do back-end, eu acho que o back-end ele é feito para quem quer ser programador, construtor de soluções. Eu acho que esse é o caminho, né? Bom, a gente se estendeu um pouquinho a mais do que a gente imaginava aqui. Ainda tem pauta pra caramba, né? Mas como a gente acabou passando, eu nem fiz a minha o que eu tanto gosto de fazer, que é propaganda. Eu nem fiz minha propaganda hoje. Passar aqui rapidinho, se você estiver acompanhando a gente ao vivo aí, dá vários coraçõezinhos aqui pra gente. E se você estiver ouvindo no podcast, no Spotify, bate um print, me marca @moacirmoda, marca o Renzo, @RenzoProBR, posta no seu stories e marca a gente que a gente vai bater um papo, tá? E é isso, vamos fazer o seguinte, então, vamos dividir esse podcast em 2 partes. Essa semana, parte 1, que a gente explicou quais são as grandes áreas da TI, e na semana que vem a gente fala sobre como escolher essas 5, dentre essas 5 grandes áreas, né? Obviamente, essa separação que a gente fez foi uma separação arbitrária, né? Na nossa visão. Pode ser que vai ter gente que vai falar assim, não, mas tem design de jogos, não, mas tem UX, esse tipo de coisa. A gente olhou aqui mais pelo ponto de vista técnico, né? Fica à vontade para discordar. Mas, enfim, vamos ficar nessa parte mais conceitual hoje. E semana que vem a gente fala sobre como escolher, de fato, essa linguagem. Pode ser, Renzo? Pode ser, meus queridos. Então, semana que vem a gente fala como você... Já passei aqui, passamos mais 5. Semana que vem a gente te dá as dicas de como escolher entre essas 5 áreas.
Beleza, então, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanham ao vivo aqui nesta terça-feira pela manhã, a partir das 9 e pouquinho da manhã. E muito obrigado a você que está nos acompanhando ou pelo YouTube ou por áudio através do Spotify, Deezer ou outras plataformas de podcast. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima aí. Valeu, falou, tchau, tchau. Falou, pessoal. Até mais.